mais uma aula não presencial do Colégio Diógenes de Castro Ribeiro, dando continuidade à literatura do terceiro ano do ensino médio. Nós vamos precisar de algumas aulas de literatura seguidas, porque é a maior parte da matéria. A parte de gramática são muitos pontos de revisão, mas a maior parte de novidade mesmo do ensino médio é a parte de literatura. Nesse sentido, nós vamos fazer a segunda aula de vanguarda e hoje nós vamos falar um pouquinho do futurismo, porque nós temos que ver de maneira mais aprofundada um pouquinho o cubismo e o futurismo. O cubismo foi a nossa aula passada, inclusive hoje tem duas videoaulas, né? Tem a primeira, que é a correção daquela atividade referente ao futurismo, e essa segunda, que é, a primeira referente ao cubismo, né? Aquele texto do nosso querido Oswald de Andrade, o Fraque do Ateu, a correção dele na primeira videoaula, e essa segunda, que é sobre o futurismo. Aí nós vamos falar um pouquinho, bem rápido mesmo, porque as videoaulas têm que ficar um pouco menores, e pequenos pontos do futurismo. Então, já para começar mesmo, sem mais delongas, você tem esse quadro aqui, ó, que é o cão na coleira, né? Dinamismo de um cão na coleira. Esse quadro do Giacomo, ele dá para ver direitinho, olha, as patinhas do cachorrinho, o cachorrinho como se ele estivesse andando. Realmente, o que ele tentou de verdade foi captar esse movimento. Ele tentou, através das técnicas que o futurismo pregou, ele tentou captar o movimento dos passos desse cachorro. E na sequência, na aula passada eu não falei no assunto manifesto, até porque eu sei que vocês estudaram isso muito bem o ano passado. O ano passado vocês estudaram com a professora Cristina a questão dos manifestos. E aí o que tem para dizer hoje sobre o manifesto? Só relembrando, né, que a estrutura do manifesto ele é um texto dissertativo, só que diferente dos outros textos dissertativos, ele quer convencer, mas também ele quer que a pessoa comece a fazer parte daquele movimento. Ele quer convidar, ele quer fazer uma espécie de pregação de ideias para que você possa também fazer parte daquele movimento. É um texto meio que político, ideológico. E nesse sentido, todas as vanguardas têm um manifesto muito importante. O manifesto ele se popularizou justamente com o advento das vanguardas. Todas elas têm um texto que embasa, ele vai falar contra o que elas lutam, pelo que elas lutam, vai tentar explicar quais as características para fazer esse tipo de arte. Então é muito importante dar uma olhadinha nos manifestos. O Manifesto Futurista, que foi escrito por Marinetti em 1909, ele traz essas bases, né? O que era o futurismo, o que ele defende, ou seja, o futurismo, diferente das outras vanguardas, ele é mais literário. Enquanto você tem o cubismo, impressionismo, uma coisa mais na arte, na pintura, na escultura e nas artes plásticas, você vai ter o futurismo mais literário. E nesse sentido ele acabou sendo, de certa forma, também mais ideológico. A ideologia que ele traz, ele convence mais do que as outras. Queira ou não queira, foi a vanguarda mais popular na Europa e foi, sem dúvida, a que mais trouxe características também para os brasileiros, para o nosso modernismo. O modernismo, no começo, ele era inclusive chamado de futurista. Os futuristas brasileiros. Depois é que a gente começou a empregar esse termo modernismo, mas no começo até os brasileiros eram chamados de futuristas, porque o futurismo foi muito forte. Ele, como eu disse, ele era mais ideológico do que artístico. Claro que Cláudio, mas todo artista não traz, de certa forma, uma ideologia? É verdade. Todo artista, quando ele produz, de certa forma, ele traz uma ideologia. Seja em um texto, em uma música, seja em uma pintura, sempre vai ter uma mensagem ideológica. Quando você interpreta, você pode filosofar em cima da ideologia que esse texto traz. E o futurismo, no caso, ele não é diferente.
o futurismo ele é também ideológico. Aí o sentido, a diferença é a seguinte: se eu sozinho, eu Cláudio, eu faço uma obra de arte, eu faço um texto, é claro que vai ter ideologia ali, porque as coisas que eu acredito, as coisas que eu penso, elas vão refletir no meu texto. Só que quando uma pessoa sozinha faz, a gente fala que é uma tendência, que é a linha de raciocínio daquele autor. Agora, quando um, dois, três, quando tem centenas de autores e autores famosos fazendo, seguindo aquelas mesmas ideias, aquelas mesmas técnicas, aquela mesma mensagem, aí nós temos uma ideologia. E o futurismo foi uma ideologia tão forte, que ali dá para ver, ó, o Marinetti, ele em 1919, ele adere ao fascismo de Mussolini e acaba que o futurismo se torna, de certa forma, a arte de cabeceira do nazismo e do fascismo. Não é à toa que aqui no Brasil também o integralismo e etc., muitos dos autores modernistas foram fazer parte do integralismo, que era uma espécie de movimento meio que nazista brasileiro. E nesse sentido, o futurismo, então, ele traz realmente uma ideologia muito forte. E ele vai celebrar o quê? Celebra, inclusive, a velocidade, quer dizer, a invenção do avião, a invenção do automóvel, a energia elétrica, as fábricas, a mecanização do trabalho. Alguns teóricos, inclusive, acreditavam que com a mecanização do trabalho, o ser humano poderia ganhar mais tempo. Que num primeiro momento era ruim, porque a máquina iria substituir o ser humano no trabalho. Muitos iriam perder empregos. Só que no segundo momento eles defendiam que, inclusive alguns teóricos afirmavam, que um ser humano iria trabalhar na faixa de umas 3, 4 horas por dia, porque a máquina faria todo o resto. Sobraria mais tempo para ser feliz, para ter lazer, para se divertir e etc. Quer dizer, iríamos ter uma sociedade produzindo mais, produzindo para todos, e todos tendo condição de viver melhor, de ter mais qualidade de vida. A ideia futurismo, futuro, a gente só pensa coisas boas do futuro, quer dizer, o que o futuro nos traz? Na lógica deles, o futuro trazia as coisas boas através da tecnologia, através da máquina, através do automóvel, e nesse sentido eles vão valorizar a velocidade, valorizar o movimento, valorizar as cores, a luz, até porque a energia elétrica era como se fosse uma coisa mágica, as invenções trazidas pela física, a física sendo colocada em prática e desenvolvendo máquinas jamais vistas. E nesse sentido, é claro que até a guerra era vista como uma coisa boa. A guerra era como se fosse a higiene do mundo. Na lógica deles, essa lógica de que para o futuro ser melhor, nós tínhamos que valorizar o que havia de melhor. E nesse contexto, o que havia de melhor eram as pessoas superiores. É por isso que o nazismo, o fascismo e um monte de outras teorias pregam essa ideia de supremacia. Quer dizer, para que eu tenha um futuro melhor, eu tenho que prezar as melhores coisas, as melhores ideias, as melhores pessoas. E mesmo que se as pessoas fracas atrapalhem esse progresso, nós temos que lutar contra elas. Daí a sugestão de uma guerra como sendo uma higiene. E basicamente é isso. Aqui nós temos outro quadro que também é do Giacomo, que é O Carro Passou. Aqui no caso, ele tenta captar, acreditem vocês, ele tenta captar o movimento de um carro, o vroom. É quando o carro passou, quer dizer, ele passou, mas teve o som da passagem, captar esse movimento da velocidade. Então vai surgir quadros nesse contexto. Basicamente isso, né, o futurismo é basicamente isso. Essa foi a primeira parte, quer dizer, em 1909 sai o Manifesto Futurista, com as ideias gerais, as teorias gerais do movimento. Lá, vou pular essa parte, porque eu já falei dela, e lá em 1912 sai a segunda parte do manifesto, que é o Manifesto Técnico do Futurismo. Em 1909, o Manifesto Futurista. Em 1912, o Manifesto Técnico da Literatura Futurista. Quer dizer, agora esse manifesto vai explicar e tentar convencer do que seria um texto literário futurista. Como eu disse, o futurismo foi mais literário. E é claro que vai ter um desprezo muito grande pelo passado,
Se eu prezo o futuro, se eu luto pelo futuro, tudo que cheirar a passado, tudo que cheirar a tradição, ele tem que ser negado. Então o futurismo nega o passado, nega as técnicas do passado e por aí vai. Aqui tem alguns pontos, os pontos principais. Primeiro, destruição da sintaxe. O que é a sintaxe? É o sujeito, o verbo e o objeto na frase. Quer dizer, o português é uma língua SVO, sujeito, verbo, objeto. Quebrar essa disposição das palavras, quer dizer, as palavras poderem ser colocadas de maneira livre no papel. Essa liberdade das palavras no papel, quebrar a sintaxe. Quer dizer, aquele negócio do poema, vem até aquela pergunta, professor, mas para ser poesia tem que ter rima, tem que ter estrofe bonitinha, tem que fazer os versos medidos em decassílabos, heptassílabos, pentassílabos, redondilha maior, redondilha menor, colocar ritmo par, ritmo ímpar, todas essas coisas se quebram com o advento do manifesto futurista, porque o futurismo prega justamente o contrário. As palavras têm que ter liberdade. Eu não tenho que fazer um verso medido milimetricamente com uma régua. Quer dizer, eu posso fazer o verso do tamanho que eu quiser. Se eu quiser fazer ele com 20 sílabas, eu faço. Se eu quiser fazer só com uma ou com duas, também eu faço. Tinha uma questão nos poemas tradicionais, nos poemas antigos parnasianos, é que o poema precisava ter, o título dele precisava começar com letra maiúscula. O título deveria ser em maiúsculo. Cada verso deveria começar com letra maiúscula. O futurismo quebra isso também. O título pode começar com letra minúscula se eu quiser. Cada verso pode começar com letra minúscula. Eu não preciso colocar pontuação. Teve até uma loucura de abolir sinais de pontuação tradicionais, como vírgula, ponto e vírgula, por sinais matemáticos. Isso aí, graças a Deus, não foi colocado em prática. Eu acho que não iria dar muito certo. Mas eles queriam fazer isso. Abolir o adjetivo e o advérbio dos textos. Um texto sem adjetivo e sem advérbio. Quer dizer, a partir do futurismo, o adjetivo e o advérbio foi condenado na poesia. Aqui no Brasil, até hoje, ainda tem gente que defende que não se deve usar excesso de adjetivo ou de advérbio no texto. Um texto mais substantivado, quer dizer, quase todo com substantivo, ou no máximo com verbos no infinitivo, mas que se substantive também esse verbo. De que forma? Quando eu coloco o artigo antes de um infinitivo, ele fica substantivado. Quando eu digo ser, ser é um verbo no infinitivo, mas quando eu digo o ser, já se torna um verbo substantivado, quer dizer, infinitivos substantivados. Ou também o emprego de um substantivo duplo. Por quê? O normal é a gente empregar um substantivo e um adjetivo para dar características. Nesse contexto futurista, eles empregavam dois substantivos. Em vez de falar uma linda mulher, eles diziam uma flor menina, rosa mulher, e por aí vai. Quer dizer, é daí que vem palavras como peixe-boi, palavras como banana-maçã, quer dizer, dois substantivos empregados para criar uma palavra. E nesse sentido é como se o segundo funcionasse como uma qualidade, uma característica do primeiro. No lugar do adjetivo, empregavam substantivos duplos. E também tentar destruir aquela ideia do eu lírico. O que nós aprendemos? Que todo texto poético tem a voz do texto, que é o eu lírico. Eles tentam quebrar essa lógica, destruir essa ideia de um eu lírico. Como que cria essa atmosfera de quebra do eu lírico? Criar um tipo de texto que não dá para que você identifique claramente se aquele eu é homem, se é mulher, se é masculino, se é feminino, se é criança. Não dá para eu identificar. Vai ter uma voz ali, mas não vai ser um eu, porque eu não consigo identificar de quem realmente está falando naquele texto. Apenas uma voz falando. Tudo isso são características marcantes do futurismo. Bom, basicamente, o resto eu não vou mostrar, mas vou colocar um texto agora para vocês que é do Fernando Pessoa. E o Fernando Pessoa foi um dos grandes adeptos do futurismo na Europa. Ele é um escritor português, considerado talvez um dos maiores poetas da língua portuguesa. Eu não digo que é o maior porque as opiniões divergem, mas sim um grande escritor. E ele traz uma coisa interessante, que ele traz a ideia do heterônimo. Ah, professor, o que é o heterônimo? Eu sei que todo mundo iria perguntar isso em sala de aula. O heterônimo é parecido com o pseudônimo, mas um pouquinho mais complexo.
O pseudônimo é quando você cria um nome artístico, você não tem um nome tão bonito, tão artístico, você vai e cria um nome para você assinar os seus trabalhos. E, nesse sentido, o heterônimo é muito mais complexo porque ele traz uma personalidade inteira. É como se fosse uma outra, realmente, pessoa escrevendo aquele texto. E o Fernando Pessoa chegou a ser... Alguns estudaram para ver se ele não tinha múltiplas personalidades, porque parecia uma loucura ele conseguir criar um ser humano completo, com todas as características de um ser humano e muito diferente dele, Fernando Pessoa, com ideias diferentes, com ideologias diferentes, com crenças diferentes, empregando técnica de escrita diferente. E um deles, que é o desse texto que eu vou mostrar para vocês, é o chamado Álvaro de Campos. Álvaro de Campos é talvez o heterônimo mais complexo do Fernando Pessoa e ele é futurista. O texto chama Ode Triunfal, está na voz do Paulo Altran, porque se você só ler a Ode Triunfal, você não vai entender muito. Agora, quando você ouve alguém recitando, tem que ouvir recitando, porque parece uma engrenagem de uma máquina e tem muita velocidade na leitura, sem você conhecer a recitação desse texto, você não vai entender. Aí está na voz de um ator brasileiro chamado Paulo Altran. É muito boa a interpretação dele desse poema, só que é muito grande. São mais ou menos 11 minutos, não daria para a gente colocar nessa videoaula, até por questão de direitos autorais, o YouTube não gosta que você mexe com textos de outra pessoa. Aí, no caso, eu vou passar aqui só um minuto e pouquinho, só para você saber como é. Depois você vai no Google e faz a busca Ode Triunfal na voz de Paulo Altran, e aí você vai poder ouvir o texto todo. Na nossa atividade também vai ser esse texto, tá? Serão 2 textos na atividade de literatura dessa semana. Um texto é Não Verbal, que é o quadro do Pablo Picasso, As Senhoritas de Avion, e o segundo é a Ode Triunfal de Fernando Pessoa. Vou passar rapidinho aqui. À dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens, eterno! E forte espasmo retido dos maquinismos em fúria fora e dentro de mim, por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas fora de tudo com que eu sinto. Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, de vos ouvir demasiadamente de perto, e arde minha cabeça de vos querer cantar com um excesso de expressão de todas as minhas sensações, com um excesso contemporâneo de voz. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham pelo menos compreendido como que era mais ou menos um texto futurista. Foi muito empregado, o Brasil realmente adotou de carteirinha esse jeito futurista de escrever. Ah, Cláudio, mas você disse que o Brasil não seguiu vanguarda, que o Brasil não foi a Maria vai com as outras dessa vez, que o Brasil criou alguma coisa própria. Bom, aí é mais ou menos assim. O Brasil aproveitou boa parte dessas técnicas, nós vamos falar muito sobre isso ainda quando a gente falar da primeira fase do modernismo, mas empregou essas técnicas aliadas, claro, à nossa realidade, coisa que nenhuma outra linha de escola literária fez. O modernismo fez, quer dizer, mostrar o Brasil para o brasileiro, pegar todas essas técnicas, não importasse que vanguarda fosse, e adaptar à realidade brasileira e, pela primeira vez, criar uma arte aliada à própria realidade do Brasil. Basicamente isso. Bom, no mais, bons estudos para vocês. Espero que vocês possam usar esse material para ter um começo. Não fique só nisso, procure outras coisas, leiam outras coisas e aprofundem. Mas assim, já é o pontapé inicial. No mais, boa semana de estudo para você.